Um automóvel está parado diante de um semáforo. Imediatamente após o sinal ter aberto, um caminhão o ultrapassa com velocidade constante de 20 metros por segundo. Nesse exato instante, o motorista do automóvel arranca com aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado, em perseguição ao caminhão. Letra A. Após quanto tempo o automóvel alcançará o caminhão? Letra B. Quanto terá percorrido o automóvel? Bom, pessoal, nesse exercício eu fiz aqui uns desenhos para vocês, né? Para ilustrar a situação, eu criei 3 momentos. Primeiro momento, aqui, velocidade do caminhão, que eu vou chamar de velocidade C, é 20 metros por segundo. E a velocidade do automóvel é zero, porque ele está parado. Segundo momento, o caminhão, como já tem uma velocidade inicial, ele arranca na frente e o automóvel começa a acelerar, começa a adquirir velocidade, mas no primeiro momento ele fica atrás. Só que o caminhão não muda a velocidade do caminhão é 20 metros por segundo. Já o automóvel, a velocidade dele começa a crescer 10 metros por segundo. Depois a velocidade do automóvel começa a aumentar, chega até mesmo a 20 metros por segundo. Não dá condições ainda de alcançar o caminhão, mas vai chegar um momento que ela começa a subir mais, vai sei lá, para 25 metros por segundo. A partir daí, já o automóvel começa a se aproximar do caminhão. Então ele perde, né, no primeiro instante, mas a velocidade dele começa a acelerar, a crescer, de forma que uma hora ele começa a superar o caminhão e começa a alcançar o caminhão. E vai chegar um momento onde o automóvel está junto com o caminhão novamente. Claro que o caminhão continua com a velocidade do caminhão de 20 metros por segundo. Já o automóvel deve ter uma velocidade maior que 20 metros por segundo, porque ele tem que recuperar o que ele perdeu, né? Então é isso que nós queremos saber. Em que instante esse encontro vai acontecer? E qual vai ser a distância percorrida quanto que terá percorrido o automóvel para no momento que alcançou o caminhão. Bom, para resolver isso aqui, né, eu criei aqui para vocês um desenhozinho, né, partindo que posição inicial para ambos é zero, eles saíram do mesmo lugar. A partir deste momento, a velocidade do caminhão é 20 metros por segundo e a velocidade do automóvel é zero. Então, o momento que eles começaram, né? Só que o caminhão está em movimento retilíneo uniforme, a velocidade não varia. Já o automóvel está com movimento retilíneo uniformemente variado, que no nosso caso é acelerado. Movimento retilíneo uniformemente variado ou movimento retilíneo uniformemente acelerado. Bom, o caminhão, né, por sua vez, como é MRU, tem aquela formulazinha dia do vestibular. Para o caminhão é essa formulazinha aqui que vale. Já para o automóvel que está acelerando, se você não estudar o dia do vestibular, tem um ozinho aqui, será meio atrapalhado. Então, cada um com a sua formulazinha. Então, o caminhão é constante, velocidade constante, já o automóvel é variado. Então, é essa outra formulazinha aqui. Bom, aí neste caso, já coloquei aqui, né? Já coloquei aqui para vocês, caminhão é MRU.
e o automóvel é o MRUV. Velocidade constante 20, velocidade inicial 0. A aceleração aqui, que eu não coloquei, foi dado também, é de 4 metros por segundo ao quadrado. Então o automóvel ele começa a ganhar velocidade e chega uma hora que ele, no primeiro instante ele é passado pelo caminhão, mas depois ele alcança o caminhão. Então aqui colocando cada coisa no seu lugar, já coloquei a formulazinha de cada um deles. Posição final é a posição inicial, que é 0, mais 20 vezes t. Posição do caminhão é 20t. Esse Czinho aqui é de caminhão. Posição do automóvel é a posição inicial, que também saiu do 0. A velocidade inicial também é 0, t vezes t, meio. A aceleração foi dada, que é 4, e o t quadrado. Passando a limpo, isso aqui dá 0, isso aqui também vai dar 0. Aqui, ó, 4 dividido por 2 é 2. Então, posição 2t ao quadrado. Então, aí estão, né, as duas equações. Então, eles vão, um certo momento, que eles vão se encontrar, já foi dado aqui para vocês, é porque a posição do caminhão é igual à posição do automóvel. Tem dois momentos que isso acontece. Aqui em algum lugar que eu vou descobrir. E outro lugar onde isso acontece, pessoal, é aqui também. Posição do caminhão é igual à posição do automóvel. É no tempo zero. Claro, porque eles partiram, né, no instante zero, estavam no mesmo lugar. Depois houve uma defasagem nas posições. E lá no final, novamente a posição é igual. Então tem dois momentos que a posição é a mesma. No zero e em algum lugar aqui na posição 3 que eu vou descobrir. Mas aí fazendo isso, né, pessoal, igualando aqui, posição do automóvel igual a posição do caminhão, a gente só iguala aqui 2t quadrado é 20 vezes t. Resolvendo, uma equaçãozinha de segundo grau, 2t quadrado menos 20t igual a 0. Eu posso dar uma simplificada nisso aqui, uma vez que tudo dá para dividir por 2, dividir por 2, dividir por 2. Vai dar 1t quadrado menos 10t igual a 0. Isso aqui eu posso resolver por Bhaskara se eu quiser. Se eu for fazer Bhaskara aqui, né, pessoal? ax quadrado mais bx mais c igual a 0. Isso aqui é interessante vocês revisar. Menos b mais ou menos raiz de b quadrado menos 4 vezes ac. Então, após colocar a fórmula de Bhaskara, temos que fazer a substituição. O a aqui para nós é 1, o b é menos 10 e o c, como não tem, é 0. Substituindo cada valor no seu lugar, menos 10, mais ou menos, raiz de menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes 0, sobre 2 vezes 1. Menos com menos dá 10, mais ou menos raiz de 100, menos 0, sobre 2. Resposta, 10 mais ou menos raiz de 100. Raiz de 100 é 10, pessoal. Isso eu estou indo um pouquinho mais rápido, né? Porque também não é o objetivo. Então, 10 mais 10 sobre 2 e 10 menos 10 sobre 2. Aqui vai dar 20 sobre 2, que vai dar 10 segundos. E aqui 0 sobre 2, que vai dar 0 segundos. Então, tem dois momentos em que eles estão no mesmo lugar. A posição no 0 segundo a gente já sabia. Aqui no caso, ó, é nos 10 segundos eles estão aqui. Agora a posição 0 segundo eu já sabia, porque eles no instante 0 eles estavam no mesmo lugar. Mas isso também não interessa. Esse a gente já sabia. Então aqui depois de 10 segundos o automóvel alcança novamente o caminhão que tomou a dianteira no início. E a outra pergunta é...
quanto o automóvel percorreu. Eu já botei aqui embaixo as equações do caminhão e do automóvel. As equações. No tempo 0 não me interessa, isso a gente já sabe que eles partiram, mas no tempo 10 eu quero saber qual é a posição do automóvel. Bom, sabendo que aqui era 0, né? Que é 0. A posição que o automóvel ocupa depois de 10 segundos ou mesmo o caminhão, não interessa. Qualquer uma das duas equações me dando a posição final, eu já sei que ele percorreu a partir do 0 tudo isso aqui. Então eu posso fazer os 10 segundos usando a equação do caminhão, né? Posição do caminhão, ele vai estar na posição 200 metros, quer dizer, ele está lá na posição 200 metros, já está respondido, o automóvel percorreu 200 metros. Agora, se eu pegar a equação do automóvel, também 2 vezes 10 ao quadrado, tem que dar a mesma coisa, porque eles vão estar no mesmo lugar. Então, posição do automóvel é 2 vezes 100. Posição do automóvel é 200 metros. Tá ok. Tá aí. Então, qualquer uma das duas equações me daria a resposta. Então, o automóvel teve que percorrer 200 metros para alcançar o caminhão. Pessoal, uma pergunta que não foi feita, mas que eu faço questão de ilustrar. Qual será a velocidade do automóvel quando ele tiver alcançado o caminhão? Aqui no caso, na posição 3, a gente sabe que o caminhão está sempre com a mesma velocidade, mas o automóvel, qual será a velocidade que ele terá adquirido aqui, ó, no momento que ele alcançou o caminhão? Sei que é mais que 20, isso a gente já sabe que é mais que 20 metros por segundo. Bom, aí vamos fazer essa questão para treinar. O automóvel está aqui, é movimento retilíneo uniformemente variado. Nós sabemos que a equação das velocidades é vou ficar com você mais a tia. Vídeos passados, tá, pessoal? Velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, tá? No tempo que ele alcançou, a gente já sabe que o tempo, acabamos de achar, é 10 segundos. Então, o tempo aqui é 10 segundos. Após 10 segundos, ele alcança. Velocidade inicial, eu estou enxergando ali, é só copiar, é 0. Então, a velocidade ao final de 10 segundos será 0, mais a aceleração foi 4 vezes 10. Então, a velocidade final do automóvel será 40 metros por segundo. Quer dizer que quando o automóvel encontrou o caminhão, a velocidade que ele adquiriu aqui é de 40 metros por segundo, tá, pessoal? Vejam que realmente ele superou a velocidade do caminhão para poder recuperar o terreno perdido. Então tá aí, mais um exercíciozinho, né? Onde nós misturamos MRU e MRUV. Um carro percorre uma estrada a 45 km por hora. O motorista quer ultrapassar um outro carro e acelera uniformemente até atingir 90 km por hora em 10 segundos. Qual foi a aceleração do carro nesses 10 segundos? Letra B. Qual a distância percorrida pelo carro nesses 10 segundos? Bom, para fazer esta questão, pessoal, inicialmente a gente vai ter que colocar os dados. Diz que o carro está com uma velocidade inicial, vou botar aqui o zerinho de inicial, de 45 km por hora. Notem bem que 45 km por hora não é sistema internacional. Nós já vamos falar disso. Bom, e ele atinge uma velocidade final, vou botar um Fzinho de final aqui, de 90 km por hora.
Isso acontece num tempo de 10 segundos. A primeira pergunta, qual foi a aceleração? Bom, aí vocês já estão vendo, né, que o tempo está dado em segundos, sistema internacional, já a velocidade em quilômetros por hora. Como é que se transforma quilômetros por hora para sistema internacional, que é metros por segundo? A gente já viu em vídeos passados que basta dividir por 3,6. Ao fazer isto, a velocidade inicial, fazendo a divisão, vocês podem fazer numa calculadora ou à mão mesmo, não é o nosso objetivo, vai dar 12, já fiz aqui, 5 metros por segundo. Tá ok, esta é a velocidade agora que eu vou trabalhar no sistema internacional. A mesma coisa procede aqui, divide por 3,6. Eu já fiz aqui, a velocidade final tem como resposta 25 metros por segundo. Esta é a velocidade que eu vou trabalhar. Está pedindo a aceleração, dado que o tempo também já é conhecido. E aí nós temos assim, ó, esse é o tempo, vamos dizer assim, ó, tempo final. Eu poderia entender quando ele dá assim ao final de 10 segundos, a gente subentende que o tempo inicial, é claro, é 0. E o tempo final de 10 segundos é 10 segundos. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque eu tenho que a aceleração é variação da velocidade sobre variação do tempo. A variação é a velocidade no fim menos a velocidade que eu tinha no início. Tempo que eu tinha no fim menos o tempo do início. E aí, por isso que eu quis salientar que o tempo inicial é 0, porque substituindo a velocidade ao final é 25, menos a inicial é 12,5, sobre final é 10, menos o 0 que eu queria chamar a atenção de vocês. A aceleração vai ser então, né, 12,5 metros por segundo sobre 10 segundos. Fazendo a divisão da aceleração vai dar 1,25 metros por segundo por segundo. Quer dizer que a aceleração do carro é 1,25 metros por segundo a cada segundo. Só que segundo vezes segundo a gente não escreve assim, né? A aceleração é 1,25 metros segundo vezes segundo por segundo ao quadrado. Então, esta é a resposta que nós ficamos, né, pessoal? É claro que teria uma outra fórmula de fazer, pessoal, que eu vou fazer aqui para a gente aproveitar, né? Que a gente usou esta fórmula aqui. Vocês estão vendo que a gente usou variação, essa fórmula aqui que você tem que colocar num formulário. Mas a gente tinha aquela outra fórmula, que é a mesma que veio dessa aqui, eu já mostrei em vídeos passados. Vou ficar com você mais a tia. Essa fórmula, pessoal, é a mesma que essa aqui. Só que parece que é outra, mas não é. A gente poderia ter usado esta aqui, que teria que achar a mesma coisa, a velocidade final. E aquilo que eu falei para vocês, vou ficar com você mais a tia. Tá? Se lembra da frasezinha que eu falei. Ou velocidade final igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Escrevam várias vezes a fórmula que vocês acabam decorando. Aqui é 25, né, a velocidade final. A inicial tá lá, é 12,5, mais a aceleração vezes 10. Então, 25 menos 12,5 igual a 10 vezes a aceleração. Fazendo a subtração, 12,5 igual a 10 a aceleração. 12,5 sobre 10 igual a aceleração. A aceleração continua sendo 1,25
metros por segundo ao quadrado. Tá aí, então, fizemos, né, daquele outro jeito e chegamos na mesma forma, no mesmo valor. Não poderia ser diferente. Bom, tem mais uma perguntinha, né, que pergunta agora a distância percorrida pelo carro nesses 10 segundos. Então, agora fazendo a distância percorrida, eu já anotei aqui só o que interessa, pessoal. A velocidade inicial já é 12,5 metros por segundo. A aceleração que eu calculei ao final de 10 segundos. Qual é a formulazinha? Dia do, se você não estudar, o dia do vestibular, que VO, será meio atrapalhado. Tá ok. A frasezinha que eu dei para vocês, se você não estudar, o dia do vestibular será meio atrapalhado. Então, só fiz isso aí para vocês ajudar, né? Mas na verdade, vocês só vão memorizar essa fórmula se escreverem ela várias vezes. Tá aqui ressaltado, substituindo cada coisa no seu lugar. Quem é a posição inicial, pessoal? A gente pode pegar quem a gente quiser como posição inicial. É óbvio que, como a gente é prático, vamos pegar 0. A posição inicial é 0, mas vocês podem pegar qualquer valor, porque ele quer saber a distância percorrida. Daí, a partir do 0, eu vejo qual é a posição final, eu vejo a distância percorrida. Então, aqui no caso D igual a 0, que é a distância, posição inicial, mais a velocidade inicial é 12,5, o tempo que é 10, estou só substituindo o tempo 10, mais 1 meio, a aceleração 1,25, que eu acabei de achar, vezes 10 ao quadrado. Só resolvendo, posição final, 12,5 vezes 10, basta correr a vírgula uma casa, quando é 10 assim, 125. Aqui, mais 1 meio, 1,25 vezes 100. Sim, por quê? Porque 10 ao quadrado é 100. Quando é 2 zero assim, pessoal, a gente corre 2 casas a vírgula para a direita. Quando é 1 zero, assim, é 10, daí é uma casa. Por isso que essa vírgula pulou uma casa. Só que aqui são 2 zero, então a vírgula está aqui, 1, 2. Então vai dar 125 mais 1 meio, 125 também. 125. O que é 125 mais? Aqui tem umzinho invisível, então fica 125 sobre 2. Essa é a posição. Aqui tem umzinho invisível, né? Faz o mínimo múltiplo comum. É 2. 2 dividido por 1 dá 2. Vezes 125, 250 mais 2 dividido por 2 dá 1, vezes 125, 125. Então, a resposta, 250, 125, dá 5, somando, né? 7, 3. 375 sobre 2. 375 dividido por 2, se vocês fizerem, dá 187,5 metros. Distância percorrida. Bom, uma vez que eu parti do zero e fiquei lá na posição 187,5 metros, então a distância percorrida foi exatamente 187,5 metros. Tá? Um trem parte do repouso da origem das posições de uma trajetória retilínea com aceleração constante de 4 metros por segundo ao quadrado. Letra A. Que velocidade tem após 10 segundos? Letra B. Que distância percorreu em 10 segundos? Letra C. Qual a distância percorrida até o instante em que sua velocidade atinge 60 km por segundo? Letra D. Qual é a velocidade média no intervalo de 0 a 10 segundos? Bom, pessoal,
Para fazer essa questão, inicialmente, o que nós vamos fazer é coletar as informações. Está dizendo o exercício que ele partiu do repouso, então a velocidade inicial é 0. Partiu da origem das posições, então a posição inicial é 0. A aceleração é constante e vale 4 metros por segundo ao quadrado. Tá, com essas informações agora a gente vai começar a trabalhar. Então, deixa eu ressaltar bem aqui, né? Se a aceleração é constante, então o movimento é uniformemente variado. Está pedindo, letra A velocidade após 10 segundos. Então, a letra A, após passado um tempo de 10 segundos, que velocidade terá ao final de 10 segundos? E aí a gente tem aquela formulazinha que eu já dei para vocês. Vou ficar com você mais a tia. Tá aí a frasezinha para vocês decorar. Coletando tudo, né? Ele quer saber qual é a velocidade final ao final de 10 segundos. Então, a velocidade ao final de 10 segundos é a velocidade inicial, está lá em cima, ele estava parado, partiu do repouso, é 0. A aceleração é 4, 10 é o tempo. Velocidade ao final de 10 segundos é 40 metros por segundo. Bom, primeira questão já está respondida. Segunda questão. Que distância ele percorreu em 10 segundos? De novo, os 10 segundos, né? Agora é distância de letra B, né? Distância. Temos essa fórmula aqui. Dia do vestibular será meio atrapalhado. Se você não estudar, o dia do vestibular será meio atrapalhado. DO foi dado, e aí nós temos que preencher, né? Posição, ele saiu da posição 0. A velocidade inicial também é 0. O tempo é 10 segundos, quer dizer, ao final dos 10 segundos, 1 meio. A aceleração foi dada que é 4 vezes 10 segundos. 0, aqui 0 vezes 10 é 0, então não precisa colocar. Só vai dar aqui, ó, 1 meio, 4 vezes 100. Isso é a mesma coisa que 400 dividido por 2. E aí a resposta, a distância percorrida é 200 metros. Então, resposta da letra B. Então ele partiu do 0 aqui, deixa eu colocar aqui, ele partiu do 0. Quando passou 10 segundos, ele está na posição 200 metros. Aí, essa é a situação. E como ele não inverte de sentido, né? Ele está indo sempre para o mesmo lado aqui, pessoal. Se ele sai do 0 e a aceleração acelera positivamente, então ele está indo para frente. Ou a letra C diz que qual é a distância percorrida até o instante que a velocidade final é 60 metros por segundo. Então, aí está, né? Quero saber qual foi a distância percorrida quando a velocidade que começou em 0, aqui está, chegou a esse valor, 60 metros por segundo ao quadrado. Bom, o que eu posso fazer aqui, uma das coisas, e vou fazer, é pegar a fórmula da velocidade final, VO mais AT, e vou descobrir o tempo que isso acontece. Uma vez que eu descobri o tempo, eu venho para essa aqui, dia do vestibular será meio atrapalhado. Se você não estudar, o dia do vestibular será meio atrapalhado. Tá aqui, pessoal. Então, primeiro eu uso esta aqui para achar o tempo e depois eu trago para cá e acho a distância. Então, velocidade final é 60. A velocidade inicial é 0, foi dado lá em cima. A aceleração também foi dado que é 4t. Então,
tempo vai ser 60 por 4. Por 2, se eu dividir por 2 em cima e embaixo, vai dar 30 por 2. 30 por 2, tempo é igual a 15 segundos. Uma vez que eu achei o tempo, trago essa informação para outra forma. Posição final, saiu do zero, a velocidade é zero, o tempo que eu acabei de achar, que é 15 segundos, 1/2, a aceleração que é 4 vezes 15 ao quadrado, substitui o tempo ali dentro. Posição final é zero, aqui zero, vai dar 4 vezes 225 sobre 2. Dá para simplificar? Distância 2 vezes 225. Ora, 2 vezes 225 é 450 metros. Então, a distância percorrida de 450 metros, né? Isso quando a velocidade é 60 metros por segundo. Então, quando ele atinge essa velocidade, o tempo vai ser este. E a distância que ele percorreu seria essa aqui. A letra D, qual é a sua velocidade média no intervalo de 0 a 10 segundos? Agora que é a velocidade média, pessoal. Esse exercício aqui, né, tem duas maneiras de fazer. Velocidade média, uma das maneiras de fazer é o seguinte: só vale para movimento retilíneo uniformemente variado, pessoal. Velocidade média é a velocidade inicial mais a velocidade final sobre 2. Então, isso só vale, essa fórmula aqui que eu coloquei, só vale para movimento retilíneo uniformemente variado. Então, é uma das formas de fazer. Tem duas. Outra forma de fazer, pessoal, é velocidade média, né? É a distância percorrida sobre o tempo. Aí, é outra maneira de fazer. E nós, claro, vamos fazer das duas para ver que fecha. Então, nós vamos fazer das duas maneiras para a gente treinar. Vamos aproveitar valores que eu já calculei de exercícios anteriores. Aqui está, pessoal. A letra A nos perguntou qual a velocidade ao final de 10 segundos e nós achamos 40. Esta informação eu vou trazer para cá. Velocidade final é igual a 40 metros por segundo. E a velocidade no tempo zero foi dado lá em cima, ó. Foi dado aqui que a velocidade inicial é 0 metros por segundo. Velocidade média só vale para movimento uniformemente variado. É velocidade inicial mais velocidade final sobre 2. Velocidade inicial é 0 mais 40 sobre 2. Velocidade média é igual a 40 dividido por 2. 40 por 2, velocidade média é 20 metros por segundo. Então, essa é a velocidade média. Outra forma que eu falei que dava para fazer distância sobre tempo. Ali. Temos que saber qual é a distância que eu percorri ao final de 10 segundos. Isso eu não calculei ainda. Ou melhor, já calculei no item B, pessoal. No item B aqui, qual é a distância ao final de 10 segundos? Eu achei 200. Então, colocando aqui, velocidade média vai ser a distância, que é 200, sobre 10 segundos. Então, 200 metros em 10 segundos. Eu posso cortar este com este. Velocidade média vai ser 20 metros por segundo. Bom, para vocês verem que fechou, pessoal. Eu fiz das duas maneiras. Fiz usando essa fórmula aqui, fazendo a média. E aí eu fiz 0 mais 40, deu 20 metros por segundo. E fiz também usando a distância, que é 200 no total de 10.
deu também 20 metros por segundo. Então, duas maneiras diferentes de fazer esse exercício. Bom, então eu vou encerrando por aqui esse vídeo, pessoal. Espero que tenha contribuído para que vocês amadurecessem mais as ideias. E se vocês quiserem se manter informados sobre o meu trabalho, inscreva-se no meu canal no YouTube. Vocês também podem contribuir divulgando nas redes sociais o meu trabalho. Então até o próximo vídeo. Espero vocês, pessoal.